Gravando? Cá o bicho. Fala, rapaziada! Como é que tamo? Sou o Callan Sanderson, proprietário da Sanderson Produtora e videomaker, editor e etc, etc. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu color grading, como que eu uso meus LUTs e como que isso facilita o meu processo de trabalho para ter um padrão de cores e também para ter agilidade no nosso processo. A gente tem tanta coisa para mexer, né? Então só esses LUTzinhos aqui já ajuda demais. Vou mostrar para vocês o passo a passo, como que eu faço. Não é complicado, é um processo simples, tranquilo, rápido. Então acompanha nós. Então eu pego o vídeo, jogo ele para sequência e dentro dessa sequência a gente tem uma opção aqui legal no Premiere que ele detecta automaticamente o LUT, o perfil de log que a gente usou, e a gente consegue ter mais agilidade na hora dessa conversão. Eu tenho aqui salvo os meus LUTs, tá? Que são esses aqui. Também tem o perfil do log aqui. Então o que eu costumo fazer? Eu crio uma camada de ajuste para cá e eu crio outra para cá. Eu venho aqui, faço a conversão do log. Mas agora vamos fazer o seguinte, pausa pro like. Se tu gostou, pausa pro like e pro café. Saúde. Cafezinho é bom, né? Só que às vezes esse log que a gente converte aqui, ele para mim ele fica muito pesado, tipo, ele contrasta muito. Então eu tiro um pouco da intensidade desse log e para mim fica ok. Eu venho para selecionar os meus LUTs, tá? Então eu tenho alguns que eu uso mais, que é tipo esse Summer. Então a gente já deu uma diferença muito boa no nosso vídeo. É só um exemplinho, então eu não estabilizei eles ainda não. Esse aqui foi um vídeo da Conferência de Destino do Thiago Brunet que a gente fez. Aí, o que eu faço? Eu gosto de ir mexendo para ver o que a gente consegue adaptar, né? Na correção básica mesmo. Então eu venho aqui, tiro um pouco de branco, tiro um pouco de realce, vejo como que vai ficar, ou aumento um ou outro, tá? Dependendo do caso, eu tiro um pouco o contraste ou coloco mais. Nesse caso aqui eu vou tirar um pouco. Eu gosto de algumas cores um pouco mais amareladinhas, então eu subo um pouco meu balanço de branco, a minha temperatura, tá? E não tem mais muita coisa que fazer, porque o LUT já deixou do jeito que eu queria, tá? Então ele trouxe o resultado pelo log, já ficou legal, e pelo LUT ficou bom também. E se eu quiser tirar o log, a conversão de log para rec, já não fica tão legal, porque ele vai ficar um pouco mais lavadinho, tá? A não ser que você queira dar um contraste aqui, alguma coisa nesse sentido, mas eu prefiro deixar aqui um pouco do log. Se você achar que tá muito forte, você pode tirar um pouco a intensidade ou aumentar, que pra mim é o que me resolve, ó. Aí se a gente também puder, vamos testar outro LUT aqui. Aí também ficou legal. Vamos testar outro, ficou bom também. Outro, bom também. Esse Summer, ele tem uma particularidade que ele deixa um pouco azulado as sombras, tá? Assim, pra mim não me incomoda, eu gosto, mas é uma particularidade. Então se alguém gostar ou não gostar, é só não usar ou usar, porque eu acho que pra mim é bem interessante, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um outro take de drone que eu fiz em uma fazenda, que aqui a gente trabalha muito com agro. E eu vou selecionar ele aqui. Eu faço essa seleção primeiro com entrada e saída. E os vídeos de drone, eu gravo ele num perfil que é o D-Log da DJI. Então eu já faço o mesmo esquema. Venho aqui, crio uma camada de ajuste.
essa aqui vai ser diferente porque está em 4K. Então eu crio essa camada de ajuste, adapto ela aqui para o tamanho da sequência. Na camada de baixo, eu tenho um perfil também de log aqui para drone, tá? Então eu venho aqui, jogo aqui. E na camada de cima, eu vou colocar os meus LUTs. E eu vejo qual, para mim, que vai se adaptar melhor para o resultado que eu quero. Putz, esse aqui todo ficou massa, hein? Mas acho que esse verdinho aqui ficou da hora. Eu vou usar esse high contrast aqui. Aí aqui o sol para mim tá estourando um pouco, mas pra gente equalizar essa luz é muito difícil. Então eu deixo ela desse jeito que tá, porque se eu forçar muito ela não vai ficar legal, tá? Aqui eu venho, posso subir um pouco das minhas sombras e deixar no resultado que eu quero. E se a gente quiser mexer um pouco nas cores, a gente pode mexer pelo matiz saturação. Então se eu quero deixar meu azul um pouco mais saturado, aí a gente seleciona aqui, abaixa um pouco esse fera aqui e a gente vai deixando um pouco mais saturado esse nosso azul. Se a gente levar lá em cima, se a gente levar lá embaixo, consegue ver a diferença? E caso você prefira trabalhar com as curvas, eu gosto de fazer 3 pontinhos aqui, deixar bem certinho aqui, para dar mais contraste. Você sobe ali, as altas luzes ficam em cima nas curvas, né? Aqui são os tons médios e aqui são os tons escuros. Quando a gente puxa o limite da curva aqui embaixo, ó, você vai ver que ele vai puxar os pretos para deixar mais preto. E quando a gente puxa um pouquinho para cima, ele vai trazer um pouquinho de sombras, tá? De novo para a foto. E esse realce aqui também, mesmo esquema, olha lá. Lá no fundo tá mexendo. Então aqui, para mim já tá ok. Tirando um pouquinho lá. E aqui eu já tinha mexido no contraste. Então para mim, desse formato é o que me agrada. Ó. E esse é o resultado. Então vamos ver, ó, como que ficou no antes. Correção de log, já fica legal, porque a gente acertou na captação. E a hora que a gente coloca o color grade, a gente deixa num tom bem cinematográfico, beleza? Eu trouxe uma outra opção aqui de interna também. Então a gente cria aqui essa camada. Vamos ver se tem... Eu gosto de deixar já no jeito que eu vou fazer essa captação, que eu vou fazer essa edição, né? A quantia de take que eu vou usar. Acho que ele tá em 120 frames também. Então a gente vem aqui, joga a nossa camada para conversão. Muito forte também. Ó, é essa conversão que eu já não gostei, tá ligado? Então eu vou deixar tipo ela bem fraquinha para ela não estourar. Que às vezes assim, não tem uma regra, mas a gente às vezes segue algumas coisas que a gente vê no YouTube ou de outros profissionais e a gente acha que tem que ser aquilo e quando a gente não consegue aquilo a gente fica frustrado. Então por isso que eu tô mostrando para vocês o jeito que eu faço. E não é um jeito também que vocês vão ter que fazer. Ah, o Calan fez assim, eu vou fazer assim também. Entendeu? Então, esse aqui eu já usei o Cinema Summer, porque pra mim ele é muito bom, velho. Ó, olha a diferença disso, ó. Então, tipo, é um ambiente que é uma indústria, né? A gente muitas vezes não consegue trabalhar da forma que... a luz, a forma que a gente quer. Mas aqui tinha uma entradinha de luz no fundo ali, etc. E pra mim ficou legal. Então se eu quiser subir um pouco as temperaturas eu subo. Se eu quiser, já ficou muito. Aqui, show. Posso tirar um pouquinho do realce aqui de cima. Aumentar um pouquinho as minhas sombras.
e dá um contrastezinho. Aí ele fica disso para isso. É good, não é? Fica bom, cara. Fica muito bom. Olha lá. Olha lá. Ai, pai, para. Que isso. Então, turma, é isso aí. Vou fazer mais um pra vocês aqui, ó. Vou pegar esse take aqui da galera na roça. Como eu falei pra vocês, aqui a gente trabalha muito em campo, né? Então, aqui a gente tem essa particularidade. Então aqui eu já faço primeiro essa conversão do log. Tá vendo aqui como ela já estourou um pouco? Tipo, ó, no log não parece que tá estourado não. A hora que você faz a conversão ele estoura e eu não gosto disso, velho. Mas daí eu tiro um pouquinho aqui, ó, de realces e dobro a camada de ajuste onde eu coloquei a conversão. Tá? Pra mim não atrapalhar no próximo processo, que é o do color grade, que é o do LUT que eu vou usar, tá? Então aqui a gente tem o Cinema LUT, a gente tem o High Contrast, tem o Summer e o Quente, que é o Warm. Cara, particularmente eu gostei desse aqui, tá? Então a gente vê basicamente como que tá ficando. Se eu quiser tirar mais um pouquinho de realce eu tiro. Se eu quiser puxar um pouquinho de sombra, eu puxo. E a gente vai fazendo esses micro ajustes aqui. Que nem eu falei, quem gosta de trabalhar com sombras e quiser mexer com as sombras, pode mexer. Eu, particularmente, poucas vezes eu trabalho com isso. Para mim, a correção básica aqui fica de bom tamanho. Então a gente vê aqui um antes e depois. Converteu para REC e jogou o LUT em cima. Ó. Eu gosto desses, ele puxa um pouquinho pro verde. Então, e se a gente quiser também aumentar aqui, ó, ele aumenta, só que eu acho que dele dá muito contraste, tá? Se a gente quiser um tom mais cinematográfico, tem esse aqui, então que eu consigo trazer esse tom mais esverdeado aqui. E é isso aí, galera. É nóis. Você deixou seu likezinho aí pro pai? Deixou o bagulho aí pra nós? Então é isso aí, turma. Se tiver alguma dúvida, manda aí. Estamos começando agora nesse novo formato de conteúdo aqui da produtora. E que vocês tenham proveito com isso. Eu vou deixar um link embaixo aqui nessa tela, onde você pode adquirir esses LUTs, né? Então esses LUTs foram, para mim, eles são muito práticos, que eu consigo ter uma agilidade muito maior na minha produção. E também ele é muito bom porque você consegue ter um padrão, né? Então a gente consegue estabelecer um padrão de cores aí no nosso processo criativo, além das captações, né? Nessas edições finais. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês e um abraço.